Ok, 1, 2, 3 gravando. Essa aqui é a nossa primeira aula facultativa, né? Essa aula é a aula que vai estar sendo gravada e depois vai ser disponibilizada para vocês. A aula, ela trata da revisão da primeira lista de exercício da disciplina de economia. Ok, me faz um favor, Maria, sobe ali até a pergunta 1, que está na 8. Só um minutinho. Vai subindo no arquivo e vai até a 1. Só um pouquinho. Eu não consigo visualizar, peraí. Não consigo. Deu? Sumiu a imagem do teu arquivo aí. Sumiu? Sumiu. Para mim sumiu. Para você sumiram? Sumiu também? Sim, para mim sumiu. Isso que aconteceu com o teu arquivo de Word. Que estranho, peraí. Deve ter corrompido, tem que fechar e abrir de novo. Corrompeu mesmo. Porque parece cheio de letrinhas estranhas. Fecha aí, abre de novo e compartilha de novo. Tá. Demora um pouco, demora, mas vamos lá. Tá. Professor, posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Primeiro, eu queria te dar oi, né? Porque eu não consegui assistir a aula passada. A aula, ela é na sexta de tarde, né? E eu tentei acessar lá do meu trabalho, só que a rede, eu não sei o que acontece, porque eu entro, eu fico um pouco na aula e ela cai. Aí eu fiquei preocupada, porque eu queria saber se a presença ela vai valer só no momento da aula, ou se eu assistir a aula depois e postar as listas, eu ganho presença. Bom, então assim, vou repetir para ti, mas assiste as aulas gravadas que tu vai ter toda a informação relativa à disciplina. Eu não te aconselho a assistir as aulas de economia trabalhando. Primeiro, tu não vai fazer nenhuma coisa nem outra direito. Trabalha no teu emprego normalmente. Quando tu chegar em casa, sexta-noite, mais tardar sábado de manhã, vai estar essa aula gravada, disponibilizada no Moodle e no canal de YouTube do professor. Acessa. Para tu ter a presença, tu tem que acessar o canal, o Moodle, e registrar ali que tu assististe a aula, ok? Ok. Aí tu tem a presença, tá? E aí tu assiste a aula, acompanha a aula com calma, e aí domingo, né, ou sábado, quando nós temos a nossa aula facultativa, tu participa de modo online, como tu tá fazendo agora. Pode ser? Tá entendido? Que ótimo. Tá, muito obrigada. Eu tava tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas a rede lá é bem ruim. E não tem que fazer, tá? No trabalho tem que trabalhar, né? Já tão difícil arranjar trabalho. Então tá. Muito obrigada, viu, professor? Nada, tudo bem. Vai ali no Zoom. Legal, professor. Tá tudo certo, Maria, mas vai ali no Zoom, ali aumenta um pouquinho o tamanho da fonte? Não, vai aqui, ó, no Zoom. Não tem ali ele bem baixo tem ali como é que me ajuda ali? Opções, né? Não precisa opções. Vai aqui embaixo, vai descendo, vai lá embaixo. Bem no cantinho direito. Bem no cantinho. Cantinho direito. Direito aqui. Tem uma barra ali que parece uma linha do tempo, que tem no ladinho tem 100%. Vai devagarinho, vai aumentando até que a gente possa enxergar melhor. Deixa eu ver. Cantinho direito. Eu já estou no canto direito nas opções. Não, bem embaixo da tela, no canto bem direito. Baixo, lá em cima da tela. Olha para tua tela, no canto direito, abaixo, tem uma linha, assim, ó, com uma graduação, menos e mais, e do ladinho tá escrito 100%. Deixa eu ver. Aqui, peraí. Clica do mais. Estou tentando que ele não funcione. Ou tu pode bem, usar a tecla Ctrl e apertar o mais. Pode eu colocar a janela inteira? Não fica Pode ser.
Pode ser também. Tá, vou mudar aqui a opção. Tela cheia, pronto. Melhorou? Melhorou? Não mudou para mim. Não? Não sei se para os colegas mudou. Continua igual para mim. É igual. Não consigo achar isso aqui. Bom, tudo bem. Vamos fazer a leitura. Então, a pergunta é a seguinte: assinale a alternativa que apresenta. Se tu conseguir dar o zoom, melhor, tá? Tá, vou ficar aqui ó, vendo se eu consigo. Quem sabe, ó, o zoom eu acho que é aqui, ó. Tu tá com o teu mouse, tá? Tô vendo teu mouse se mexer, tá? Tá. Vai descendo com o teu mouse, ó. Vai descendo com ele. Ah, aqui, achei. Isso. Vai aprendendo. Isso. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mais. Chega. Deu. Chega. Tá. Então tá. A primeira pergunta. Tu vai descer. Assim que eu disser que é para descer o arquivo, tu vai descer. Ó. Tá bem. Assinale alternativo que apresenta uma prática bastante difundida em uma economia liberal. Desce ali. Desce o arquivo. Tá, parou? Parou. É a pergunta 1. Sobe um pouco. Ok. Alguém respondeu essa questão? Eu tirei as minhas que eu tinha respondido, abri um arquivo em branco, né? Pra não... Tá. Alguém respondeu? O que tu respondeste, Maria? E eu respondi essa é a D, predomínio de pequenas empresas na economia e busca de concorrência. Ok. Débora? Eu ia botar. Me perdi na pergunta, peraí, eu ia responder e agora me perdi na pergunta, peraí. Bom, o que nós temos? Pessoal? Pois é, professor, eu acho. Oi? Apertei errado. O que nós temos? Nós temos uma pergunta que fala sobre liberalismo econômico. Qual é o conceito de liberalismo econômico? É um conceito que envolve uma prática onde o mercado age livremente, onde há livre concorrência, onde há competição, né? Onde a participação do Estado é mínima, onde a regulação não está presente, onde monopólios públicos, formações públicas não são bem-vindas. Essa é uma economia liberal, ou seja, uma economia em que o mercado privado ele é conduzido, as regras das empresas privadas são conduzidas basicamente pela lei da oferta e da demanda, conduzida basicamente pelo livre funcionamento do mercado. Pronto. Aí o que nós temos então aqui? Considerando tudo que o professor falou, considerando que uma visão liberal é uma visão desestatizante, não regulatória, onde a concorrência é bem-vinda, onde monopólios públicos não são bem-vindos, não são digamos assim, defendidos, né, pelos liberais, né, não são criticados pelos liberais, né, onde o governo não deve tributar, mas, ao contrário, deve incentivar a produção, incentivar o desenvolvimento das empresas privadas. Considerando tudo o que o professor falou, qual das respostas vocês acham mais adequada? Eu acho a D. Alguém acha diferente da D? Não, eu acho a D também. Ok, Eleonora? Aparecida? Oi, eu já tinha colocado a D, né? Franciele? Sônia? Daniel? É a D, tá? Não tem dúvida nenhuma que é a D, ok?
Vai, desce um pouquinho mais agora, Maria, para a questão 2. Ok, todo mundo colocou a 2. Assinale a alternativa que indica o modelo econômico que melhor se relaciona ao contexto de economia de mercado, economia capitalista, economia liberal. Tá? Uma economia planificada é uma economia planejada, uma economia controlada. O liberalismo defende controle, defende o planejamento estatal. Não. Então, a resposta está errada, concorda? Sim, eu coloquei que é a sustentabilidade, o mercado se sustentando. Né? Não, também não é isso. Não? Não. Neoliberalismo? É neoliberalismo, claro. Novo liberal. Não, economia de mercado nada mais é do que neoliberalismo. Keynesianismo é a teoria baseada em Keynes. Tá? A teoria baseada na ideia de que o mercado muitas vezes não funciona corretamente e o governo deve intervir, deve agir nesse mercado. A visão keynesiana é uma visão de intervenção quando o mercado funciona mal. Então, não é uma economia de mercado. Uma visão desenvolvimentista é aquela visão em que o Estado deve estar presente, o setor público deve estar presente, investindo, produzindo, participando ativamente da produção de bens e serviços. Também não é uma visão de economia do mercado, né? Uma visão de economia do mercado é uma visão onde o mercado deve agir, né, de acordo com as suas forças, de acordo com a sua dinâmica e gerar bens e serviços através da produção privada. E sustentabilidade é um conceito mais novo, um conceito mais recente, que diz o seguinte, olha, economia sustentável. A economia sustentável nada mais é do que uma economia baseada no uso racional de recursos, no uso de recursos que não gerem grande impacto ambiental, né, que minimizem o impacto ambiental. Tá? Então, a sustentabilidade é um conceito recente, tá? É um conceito importante, né, que no mundo atual, onde tu tem problemas com poluição, né, com esgotamento dos recursos naturais, sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade é importante. Agora, na pergunta em si, a resposta é C, neo. Neo significa novo. O novo liberalismo é o mesmo liberalismo lá de atrás que defendia o livre mercado, a livre iniciativa, o laissez-faire, né, uma palavra francesa, laissez-faire, deixa fazer, deixa as empresas atuarem. Então, a pergunta número 2, a alternativa é C. Alguma dúvida, algum questionamento? Três. Lê para nós, Silvana, 3. Desculpe, Maria Aparecida, lê para nós a 3. Sim, o reconhecimento por parte dos teóricos do capitalismo de que o atual estágio da economia requeria a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado. Deu origem a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são a revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção da reforma agrária gradual, como se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. B. Isso é uma proposta da visão liberal, que vocês acham sim ou não? Eu acho que não. Alguém acha que sim? Eu acho que não. Eu acho que não. Ok, alguém acha que sim? Não, não é, né? Reforma agrária, fim da propriedade individual, nada disso condiz com neoliberalismo. Está errado. B. A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio de apoio financeiro e centrais sindicais e organização não governamentais. O que vocês acham? Tem a ver com as bases do liberalismo econômico?
Eu acredito. Certamente não. Não é, né, pessoal? Política assistencialista, programas sociais, né? Organizações não governamentais, não. Próximo. A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos, a fim de garantir empregos, salários e estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de produção. E aí? Intervenção estatal, o que vocês acham? Intervenção estatal, não. Todo mundo concorda ou alguém acha que pode ser assim? Quantas alternativas tem essa questão, hein? A próxima é a última. Não tem E? Não. Tá, vamos lá. Continua. Atuação... Posso falar? Pode. A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica, controle de taxas de juros, estabelecimento de políticas cambiais e privatizações de setores antes considerados estratégicos. Essa pergunta realmente me deixou na dúvida aqui por essas questões de considerar setores estratégicos aqui, mas não, assim, o que o neoliberalismo defende? O neoliberalismo defende que o Estado deve ser restrito a determinados setores. Tá? O Estado ele é responsável pelo controle da taxa de juros, sim, faz parte do papel do Estado. O Estado é responsável pela elaboração da taxa de câmbio, pela definição da taxa de câmbio, sim, faz parte do Estado. Mas Porém, o Estado deve privatizar setores. Essa privatização aqui de setores considerados estratégicos seria uma intervenção, não seria? Não. Não, ao contrário. Está privatizando, está retirando o poder do Estado, está retirando o papel do Estado de produzir petróleo, de produzir, sei lá, a área de tecnologia, a área de produção de vacinas, que também hoje em dia é estratégico, né? E deixando, né, ou incumbindo, ou estabelecendo que quem deve fazer isso é o setor público, é o setor privado, e não o Estado, não o setor público. Sim. Ou seja, uma visão liberal. Não deixa de ser também uma regulação. Né? Eu entendi. Claro. Uhum. A próxima. Ô, Sora, antes de pular para a próxima, repete a explicação, quando eu fiquei na dúvida. Vamos lá, voltamos para lá. Por que é a alternativa D? Quais são as bases de uma doutrina liberal ou de uma doutrina neo é novo liberal, tá? Neo porque já existia a teoria liberal, lá do século XVII, XVIII, com Adam Smith. Então, quando surge o novo liberalismo, nada mais é do que o resgate daquelas ideias liberais, dos liberais clássicos, tá, dos séculos passados, que hoje em dia está em voga, né, e alguns segmentos da sociedade defendem. Bom, vamos lá na D, então. Atuação do Estado para garantir estabilidade econômica. Sim, é papel do Estado mesmo, os liberais defendem isso. O papel do Estado é garantir estabilidade econômica, é garantir controle da taxa de juros, é papel do Estado estabelecer a taxa de câmbio, porém não é papel do Estado produzir bens e serviços, mesmo que essa produção de bens e serviços seja estratégica. Então, por exemplo, os liberais defendem a privatização da Petrobras. Muitos consideram que a Petrobras é estratégica, de tal forma que não deveria ser privatizada. O liberal não. O liberal vai dizer, não. A produção de bens e serviços deve ser, na sua essência, privada e não pública. Os liberais defendem a privatização do Banco do Brasil, mesmo argumentando dessa forma. Já os que são contra a privatização dizem, não dá para privatizar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é estratégico, o setor financeiro é estratégico para o desenvolvimento do Brasil. É essa, basicamente, a diferença. Por isso que a resposta é a resposta D. Agora entendi. Ficou claro? Ficou. Então, vamos à próxima. Pode ler, Silvana. Maria. O liberalismo defende os seguintes princípios básicos. Individualismo. Verdadeiro ou falso? Ele pede para marcar... sim, para a gente responder. Mas vamos nós.
O Tá. liberalismo ele tem uma visão mais coletivista ou individualista? Mas Individualista. Então tá certo ou errado? certo. Valorização do trabalho. Valorização trabalhista. Eu coloquei que não, porque depende isso aqui, né, professor? Isso aqui é meio relativo, porque o capitalista também precisa do trabalho valorizado, né? Quer dizer, valorizar no sentido, qual valorização aqui está dando? Valorização de qualificação? Não, muito boa observação, Maria. Perfeito. Essa visão de que o liberal não valoriza o trabalho é bobagem. Só que a única diferença é que o liberal ele tem uma visão de valorizar o trabalho qualificado, né? De valorizar o capital humano, né? De investir, né? De buscar no trabalhador um aumento de produtividade. E esse aumento de produtividade vem através do quê? Basicamente do conhecimento do trabalhador, da qualificação dele, da capacidade de resolver problemas. Eu concordo contigo, o liberal defende a valorização do trabalho, né? Talvez não a questão salarial, aí é outra questão. Pois é. A valorização do capital humano, sem dúvida. Sim. Eu enxerguei nessa questão salarial aí, essa daí. Mas professor, a questão toda está perguntando sobre o liberalismo, não tem comparação com outra coisa. O liberalismo, sim, ele valoriza, é uma valorização trabalhista. Para mim, o verdadeiro liberal é aquele que vê no trabalhador uma peça importante na engrenagem capitalista. Né? Para mim é isso. Né? Mas, claro, tem gente que pensa que não, que o liberal ele desvaloriza o trabalhador. Do ponto de vista salarial, eu não acho que está de todo errado. Né? Mas do ponto de vista de valorização do capital humano, não. Né? As principais economias do mundo, as principais economias liberais, né, Estados Unidos, Inglaterra, valorizam o trabalho e valorizam o capital humano. Sem dúvida. Quanto mais valorizado é a qualificação do trabalhador, quanto maior é a qualificação, maior é a produção, né? Mais resultados positivos terá, né? Claro, melhor para o capitalista, né? Quanto mais produtivo for o trabalhador, maior é o lucro do capitalista, né? Tanto que a gente vê hoje assim, muitas correntes assim, que defendem a especialização ou não do trabalho. Né? Quanto mais especialista, maior é a produção ou não. Hoje tu tem várias visões de mercado assim, dentro das empresas. Claro. Isso não quer dizer que o liberal é bonzinho, não é isso. Não, ele está pensando na produção, no resultado. Claro, ele sabe que ele tem a visão de que é o seguinte: se eu tiver um trabalhador mais qualificado, mais competente, eu vou ter um trabalhador mais produtivo. Se eu tiver um trabalhador mais produtivo, eu vou ter um trabalhador que vai me render mais, ou seja, o resultado econômico será melhor. Sim. Continuamos. Liberdade de expressão e ideológica, né? Eu acredito que sim, porque quanto mais democrático o sistema for, maior é a liberdade. Né? Aqui uma questão interessante, né, pessoal? Tem uma confusão entre liberalismo econômico e liberal, e uma pessoa liberal, tá? Liberalismo econômico é aquele que defende a liberdade de mercado, o livre mercado, a livre iniciativa, né? A não intervenção do setor econômico. Agora tu pode ter um comunista liberal, tá? Por exemplo, liberal no sentido mais amplo. Eu sou a favor do aborto, eu sou a favor da liberação das drogas, eu sou a favor da livre orientação sexual, eu sou a favor das pessoas andarem nuas na cidade, 500 mil coisas eu poderia pensar aqui, ok? Esse é um cara liberal. A gente poderia dizer, mas eu sou a favor que o Estado seja dono das terras, eu sou a favor que o Estado penalize empresas e proíba-las de produzirem determinados bens e serviços. O Estado tem que ter monopólio em determinadas coisas. Ou seja, ele é liberal no sentido geral, mas não é liberal no sentido econômico. Dá para entender essa diferença? Dá sim.
Né? O que acontece no Brasil é isso. Muitas vezes o liberal na economia é o cara conservador, né? Geralmente é o cara que é contra isso, é contra aquilo, é contra o casamento gay, é contra a autonomia da mulher, tal. Né? Por outro lado, o cara de esquerda, ele não é liberal no sentido econômico, muito antes pelo contrário, mas ele é liberal nos costumes. Entendeu? Mas, de forma geral, eu acho que aqui se enquadra, né, professor? Porque se está pensando em liberdade econômica, né? Ah, sim, isso aí é um liberal, um verdadeiro liberal, ele vai garantir liberdade de expressão e vai garantir liberdade ideológica, ou seja, ele vai garantir livre manifestação. O livre... Posso seguir? Pode. Livre mercado, que seria a liberdade econômica, ou seja, livre concordância entre as empresas. Aqui, acho que não tem muita discussão, né? Acho que é a base. Não tem dúvida, né? Limitar o Estado nas decisões econômicas. Limitar o Estado nas decisões econômicas, de modo que ele quase não participe. O liberal defende isso? Quando a gente respondeu a pergunta lá anterior sobre que o Estado lá acaba regulando taxas, essa limitação aqui quase não participe, eu não fiquei na dúvida, sinceramente. Vamos dizer que sim, né? O liberal é aquele que acha que o Estado não deve se intervir na questão, né? O Estado, a visão por exemplo, de Adam Smith é que o Estado devia se ater a questões essenciais, como segurança, segurança pública, que mais? Justiça, né? Seriam áreas consideradas áreas de Estado. Hoje em dia se amplia um pouco, né? Educação é papel do Estado, mesmo o neoliberal hoje defende, né, o papel do Estado na educação, o papel do Estado na saúde pública, né? Sim. Mas, em síntese, né, o liberal defende, né, que o Estado fique limitado, né, nas suas decisões econômicas, né, não interfira nas decisões do mercado, né, participando o menos possível, interferindo o menos possível no processo de tomada de decisão capitalista. E o último ali? O último é igualdade e direitos igualitários diante da lei. Novamente, aqui nós temos uma diferença entre o liberal no sentido mais amplo, tá? E o liberal no sentido da economia. Da economia não tem muito o que falar, né? Agora, o liberal, a pessoa liberal é uma pessoa, evidentemente, que defende igualdade e direitos igualitários, né? Perante a lei. A Constituição de 88 diz isso, né? No Brasil, não? Todos são iguais perante a lei, né? Então, se a gente pensar em liberal no sentido amplo, sim, né? Igualdade e direitos igualitários diante das leis. Se a gente pensar no sentido mais restrito do liberalismo econômico, né? O liberal também, o liberal que defende, né, o liberalismo econômico, não tem por que ir contra esse princípio, né, de igualdade e direitos igualitários. Sim. Tá claro? E aí, como é que ficou? Qual é a resposta alternativa que não é do liberal? Aí todas as alternativas estão corretas. Baixa um pouco ali, Maria. Que? Baixa um pouco o arquivo, um pouquinho mais. Individualismo é liberal, valorização, liberdade, todas as alternativas. Dá para colocar tranquilamente todas as alternativas. Tá, ok. Entenderam a diferença, o que é um liberal no sentido amplo e um liberal econômico? Sim, deu para entender bem. Acho que vocês tinham essa noção, né? Sim, de modo geral, sim, professor. Dá para a gente perceber bem isso. Então vamos 5 ali. O que é o... Sobre o modo de produção capitalista e uma política estatal, identifique suas características. Aí é uma em relação à outra, né? Isso. A letra A, liberdade de comércio, ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos. A B, sociedade de classe, sistema de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada.
A C, economia de mercado, programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos. E a D, trabalho assalariado, campanhas de estímulos à responsabilidade social do empresariado. E aí, o que vocês acham? Qual das questões? A A. Eu ficaria com a A. certo? Ficaria com a A? Eu ficaria com a A. Pode ser, a A está correta. A B. B não. Não, tá bom. A Não. B, né, tá bem. A C. A C poderia. A C poderia, né? Poderia ser a C também, né? Poderia. Poderia. A D. A D não. 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 Essa resposta dá para aceitar tanto a alternativa A quanto a alternativa C. Ok? Não. Ok. 6. 6. O Produto Nacional Bruto, PNB, é um amplo indicador de atividade econômica de uma nação. É o valor de todos os bens e serviços produzidos em um país em um ano pelas suas empresas. Sobre a composição desse índice, é correto afirmar que... Aí, aqui a 1 seria... O PNB não inclui os valores dos serviços realizados para produzir bens materiais? Não, tá errado. Inclui, Tá errado. né? Qualquer bem produzido, se tu produz um óculos, se tu produz um computador, né, ele vai incluir o valor. 2. São excluídos do cálculo os recebimentos do exterior oriundos de empresas nacionais. O PNB, não, né, a gente viu isso, né? Se vier, não vai fazer parte do PIB, mas vai fazer parte do PNB. Né? Sim. O PNB, ele considera a produção interna e a produção externa, desde que seja com fator de produção brasileiro, fator de produção nacional. Continua. Sim. No cálculo do Produto Nacional Bruto, são excluídos o envio dos valores ao exterior? Verdadeiro. Tá? Quando quando são enviados, vai fazer parte do PIB, mas não vai fazer parte do PNB. Continua. 4. O PNB inclui os rendimentos obtidos pelos cidadãos e pelas empresas no exterior? Sim. O 5. O cálculo do PNB não inclui os rendimentos obtidos pelos estrangeiros dentro do país? Sim. Isso aí vai fazer parte do PIB, mas não vai fazer parte do PNB. Como é que ficou? Alguém anotou aí? Ficou a 3, 4 e 5 correta. E aí, tem alguma alternativa? A letra E. É, isso aí. Equador. Exatamente. Essa é uma questão mais técnica, tá, pessoal? Eu teria que aprofundar um pouco mais essa questão. Em aula, a gente pode conversar um pouco mais, tá? Se vocês quiserem retomar no início da próxima aula, me peçam que eu detalhe um pouquinho mais a diferença entre PIB e PNB. Tá. Continua. Agora é a 7. Os índices econômicos, além de fornecerem informações importantes, também são ferramentas para análise. O Produto Nacional Bruto possui diversas finalidades. Das alternativas abaixo, assinale a que não corresponde a uma de suas funções. Letra A. Analisar o desempenho das empresas nacionais no exterior e o impacto delas na economia nacional. Continua. B. Para fazer comparações anuais entre dois ou mais países. Letra C. Dentro de um mesmo país, para comparações ano a ano, precisa ser ajustada a inflação do período. D. Avaliar a posição de um país no mercado global. E. Considerar o peso dos bens e serviços produzidos e realizados por empresas estrangeiras no país e seu reflexo na economia. Aqui, pessoal, a alternativa aqui seria comparações anuais entre 2 ou mais países. Tá certo? Dentro de um mesmo país, para comparação ano a ano, a gente não compara o PIB, a gente pode comparar o PNB, né?
ok? Avaliar a posição de um país no mercado global também, tá certo? Considerar o peso dos bens e serviços produzidos e realizados por empresas estrangeiras no país e seu reflexo na economia, tá certo também, né? A alternativa que menos se adequa à função do PNB, ao papel do PNB, é a alternativa A. Ok? Mas, como eu falei para vocês, tanto a 6 quanto a 7, eu acho que exige um maior detalhamento, maior aprofundamento. Então, se vocês quiserem, na próxima aula, no início da aula, professor, o senhor ficou de falar sobre PNB e PIB. Pode detalhar um pouco mais, pode explicar um pouco mais. Aí a gente gasta aí uns 15 minutos falando só sobre PNB e PIB, sem problema nenhum, ok? Ok. Oi. Então, essa aí ficaria então a A, então, senhor. Ah, tá. Letra A. A 9, então, nem se fala. Essa aqui é mais difícil ainda. É muito específico. Essa aí também, eu prometo para vocês que eu falo um pouco mais na aula. Teria que usar o quadro, teria que explicar através do quadro. Prometo para vocês que no início da aula que vem eu comento detalhadamente as características de PIB e PNB. Peraí, ficou a letra A naquela que não tem número de pergunta? A pergunta 7 é a letra A. A 8 é que não tem número, né? A 8 não tem, a 8 não tem número. E aí... vai ter depois. Tá. Quer que eu leia? Só para a gente... Não precisa, avança. Depois a gente, na aula de sexta, a gente comenta com mais calma. Tá, ok. Usando o quadro. Na verdade, seriam 11 perguntas, né? Que tá, a numeração tá... Seria as duas perguntas. Seria 7A e 7B. Tá. A 8, então, que seria essa aqui mesmo, né? Que explique o que são fatores de produção e como são remunerados esses fatores em uma economia capitalista. E, pessoal, isso aí eu não falei em sala de aula? Na primeira aula? Falou. Não. Falou a primeira aula? Não, o senhor falou que era terra, trabalho e capital. Eu só Isso. não me lembro da questão de como são remunerados. Aí só se faz uma inferência do que como é que é terra, trabalho e capital. Aí é fácil. Tá lá na aula. Não vou dar moleza para vocês nessa questão, não. É só eu botei olhar assim, professor. Tô brincando. É só ir lá na primeira aula, tá gravada, tá? E olhar direitinho, tá? O que são os fatores de produção e a remuneração dos fatores. Essa aí, professor, fica para vocês. Oi, fala. Eu botei aqui, ó, fator de produção é trabalho, capital, propriedade e empreendedorismo. E remuneração é salário, juros, aluguel e arrendamento e lucro. Por aí. É isso aí. Eu não quero dar resposta, mas é por aí. É por aí, bem por aí. Tá? Já tá a dica aí para quem não fez a resposta. Mas, detalhadamente, essa resposta está na primeira aula gravada. É só ir lá olhar e anotar. Próximo. 9. Explique como é calculada a carga tributária de um país. Também está na primeira aula. Como é que é a carga tributária, né? É igual ao total de tributos arrecadados, dividido pelo PIB. Né? A gente vai ter a carga tributária de um país. Né? O total de tributos são os impostos, taxas, contribuições que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais arrecadam, dividido, né, total de arrecadação tributária, dividido pelo PIB. Aí tu vai ter um valor, vai chegar a uma razão, geralmente é 0,34, 0,35, 0,32, vai multiplicar por 100. Aí tu vai ver que a carga tributária do Brasil é isso, 35%, 36%, 37%. Ou seja, todo o dinheiro, de cada R$100 que é gerado de riqueza através do trabalho do cidadão brasileiro, das empresas, né, dos prestadores de serviços, desses R$100, 35 são transferidos para o setor público. Tá? Para quê?
para pagar professores da universidade pública, para construir estradas, para iluminação pública, tá? Para construção de parques, né? Para segurança pública, tudo isso, todo esse dinheiro aí produzido, uma parte desse dinheiro gerado pelo setor privado, é transferido para o setor público através da carga tributária e o governo faz uso para os mais diferentes fins. Está claro? A 9 ou não? Tá claro. Eu fico pensando que essa distribuição dessa carga tributária que é complexa, né, professor? Porque se tu tem... o PIB é a soma de tudo, né? Aí divide pelo número de pessoas, né? Mas aí tu tem uma concentração de riqueza maior, né? Uma população X bem menor, né? E aí, quando tu distribui essa carga tributária, depois, por exemplo, tem alguns impostos, claro que tem coisas personalizadas, né? Imposto de renda personalizado, mas tem coisas que são distribuídas de forma, assim, uniforme para toda a população, né? Perfeito. Aí tu acaba ficando com um custo de vida muito alto para uma população assalariada, né? Um salário baixo, né? Por aí, concordo. Se tu tivesse uma estratificação, um jeito de estratificar essa distribuição, né, de carga tributária melhor, seria mais justo, né? Boa análise. Boa contribuição. Bom, pergunta 10. Explica as principais diferenças entre pensamento liberal, marxista e keynesiano. Eu podia aqui ficar falando meia hora não, 2 horas sobre pensamento liberal, pensamento marxista e pensamento keynesiano. Mas não vou fazer isso. Vocês podem pesquisar na internet, vocês podem pesquisar nos livros que o professor passou, né? E tranquilamente vocês aí poderão responder essa questão. Concordam com o professor ou não? Sim. Sim. Então essa aí também fica para vocês. Aí eu não vou responder, vou deixar para vocês. Vocês têm até a meia-noite para responder esse questionário, não é isso? É. Então tá. Sabendo que a 7, sobe lá, a 7A, a 7B e a 8, não precisa... Não, a 7A e a 7B, não é isso? 7A não é a... 7A nós respondemos, né? A 6 a gente respondeu, que a senhora falou que é a mais técnica, mas a gente respondeu. A 7, não. A 7 respondemos também. A 7... Não, a 7 a gente não respondeu. Tá, então a 7 não precisa responder. Tá, a 7 a gente conversa em sala de aula. Tá, ok. Tá ok, pessoal? Tudo tranquilo? Sim. Então, bom trabalho, sabendo que vocês têm que depositar até o final da noite. Depois, vocês... Amanhã, eu quero fazer amanhã. Pode, mas vai ter desconto na nota. Tá, ok. Tá ok? Um bom domingo para vocês e até sexta-feira que vem. Tá Obrigada, bom, obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau.